Pensa na cena. Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Um título gigante. A gente espera o quê? Festa, euforia, comemoração, certo? Pois é. Só que em vez de ser só alegria, essa vitória acabou jogando luz em umas rachaduras bem profundas lá na gestão do clube. Vamos mergulhar para entender como um momento de glória virou o estopim de uma crise daquelas. E o conflito veio a público com essa frase aí, dita em campo, no calor do momento, por ninguém menos que Memphis Depay, uma das maiores estrelas do time. E olha, isso não foi só um desabafo, não. Foi um recado direto, fulminante, um míssil teleguiado para a diretoria. Mas essa declaração, na verdade, era só a pontinha do iceberg. Nos bastidores, o Memphis estava furioso. Vazaram detalhes do contrato dele e ele tinha certeza de onde vem o problema, de uma parte da diretoria. A coisa toda já estava por um fio, sabe? Pronta para arrebentar. Só que o que transformou essa tensão toda numa crise aberta, declarada, foi uma coisa só: a saída de um executivo que era peça-chave ali dentro. Ele era, literalmente, a primeira peça do dominó, e a queda dele ameaçou levar toda a estrutura junto. E essa peça fundamental tinha nome e sobrenome: Fabinho Soldado, o executivo de futebol. A saída dele, gente, não foi só a perda de um diretor qualquer. Foi o ponto de virada que desestabilizou o clube de cima a baixo. Para a gente entender o tamanho do buraco que a saída dele deixou, a gente precisa entender o que era o papel dele, o tal do escudo. O Fabinho era essa barreira. Ele basicamente filtrava todo o caos da política do clube, os problemas de grana, para garantir que a única preocupação dos jogadores e da comissão técnica fosse com a bola rolando. E esse escudo não era só uma ideia, não. Era algo bem concreto. Era ele quem ia lá negociar bônus atrasado, quem segurava a pressão externa para não chegar no vestiário. Foi ele quem foi pessoalmente contratar o Dorival Júnior e quem montou boa parte desse time que foi campeão. Na prática, ele era o pilar de todo o departamento de futebol. E o tamanho da perda fica escancarado com essa fala do Dorival Júnior. Imagina só, um técnico desse calibre falar que alguém é o melhor profissional com quem já trabalhou. Isso mostra o nível de respeito e a importância que o Fabinho tinha ali. A saída dele deixou um vácuo gigantesco. Porque a saída do Fabinho não foi um fato isolado, entende? Foi a peça que começou a derrubar as outras. A partir daquele momento, uma onda de incerteza tomou conta de todo mundo, do vestiário à comissão técnica. E a primeira peça que começou a balançar, claro, foi o próprio treinador. Sem o principal aliado dele, o cara que o contratou e que dava todo o respaldo, a posição do Dorival ficou frágil na hora. A permanência dele, que antes era uma certeza, virou uma enorme interrogação. E essa instabilidade, obviamente, chegou rapidinho nos jogadores. Muitos deles vieram para o clube ou decidiram ficar por um motivo bem simples: a confiança no trabalho do Fabinho. Sem ele lá, essa lealdade fica em jogo. De repente, a janela de transferências, que era uma oportunidade, virou uma ameaça real. E o primeiro teste dessa nova realidade não demorou nada para aparecer. Chegou uma proposta do Milan, um gigante da Europa, pelo goleiro Hugo Souza, que em pouquíssimo tempo virou um dos xodóis da torcida. A decisão de não aceitar a proposta partiu dos dois lados, mas os motivos por trás disso dizem muito. Para o Hugo Souza, ficar no Corinthians como protagonista é o caminho mais claro para chegar numa Copa do Mundo. Já para o Corinthians, o valor de manter um ídolo novo, alguém que conseguiu preencher um vazio deixado por uma lenda, era simplesmente maior do que qualquer dinheiro que o Milan pudesse oferecer. Ou seja, o ponto central é esse. Vender o Hugo Souza não seria só uma questão de dinheiro. Seria abrir mão de um símbolo de que as coisas podem dar certo, um símbolo de reconstrução, justamente no momento em que o clube mais precisa disso. A identidade do time estava em jogo. Bom, com tanta instabilidade no ar, a diretoria precisava de alguma forma mostrar que estava no controle. E a estratégia foi bem clara: usar dinheiro para apagar os incêndios financeiros que, no fundo, ajudaram a criar essa crise toda. E a grande ferramenta para essa operação de resgate era o prêmio de 77 milhões de reais pela Copa do Brasil. Esse dinheiro não era só um bônus, era a boia de salvação para começar a colocar a casa em ordem e, principalmente, para acalmar os ânimos. E como a gente vê aqui, existia um plano, uma ordem de prioridades. Prioridade número 1, usar uma parte dessa grana para quitar a dívida com o Memphis. Passo 2, resolver a pendência com o Rojas e evitar uma nova punição da FIFA. E só aí, no passo 3, negociar com o Santos Laguna para derrubar a punição que já existe e finalmente poder contratar de novo. É uma verdadeira corrida contra o tempo para arrumar o caos.
Quando a gente olha para tudo isso junto, a saída do diretor, a incerteza do técnico, as dívidas, a briga com o craque, fica muito óbvio que não são problemas isolados. São, na verdade, sintomas de uma doença muito mais profunda. O que essa crise toda escancara é uma gestão que sofre com uma falta crônica de planejamento, de continuidade. O clube parece que está sempre pagando a conta de erros antigos, preso num ciclo vicioso onde cada ano é um começar do zero, sem uma estratégia que olhe para o futuro. No fim das contas, o Corinthians está exatamente numa encruzilhada. A diretoria tem uma escolha muito clara pela frente. Ou usa essa crise como um choque de realidade para profissionalizar a gestão de vez, ou segue no mesmo caminho e fica só esperando o próximo incêndio começar. E a pergunta que fica no ar, a que todo torcedor se faz, é essa. Será que agora as mudanças vão ser para valer ou vai ser só mais promessa? A torcida quer transparência, quer responsabilidade, quer profissionalismo. Resta saber se, desta vez, a crise vai servir de lição, ou se vai ser só mais um capítulo de uma história que a gente já conhece. O futuro do clube depende, e muito, dessa resposta.